Já estou passando para o nosso irmão evangelista Wilton, que estará ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Que presença gloriosa, irmãos. Tem gente que ainda quer ficar embaixo da coberta, né? Oh, aleluia. Cumprimento a todos que estão nos ouvindo nesta noite pelas redes sociais. Que Deus possa nessa noite alcançar a tua vida e também a tua casa. Amados, abra a palavra de Deus comigo em Filipenses capítulo 1 e no versículo 12. A palavra que a missionária pregou na sexta-feira, uma palavra muito gloriosa. Teve muita gente que acabou, que pena, não entendendo. Mas Deus falou muito comigo, irmãos. Muito, muito, muito mesmo. A ponto de eu chegar na minha casa e conversar com Deus muito, chorar na presença de Deus. E Deus me trouxe nesta noite aqui para refletir mais um pouco, ainda entrarmos mais fundo. Talvez nós vamos conseguir entender, porque eu lembro muito bem que ela disse assim: como que nós vamos explicar para as pessoas que para elas aceitarem a Cristo e ganharem a salvação, elas vão ter que perder a sua vida? É difícil, né, irmão? Só que o perder a vida é ganhar. E às vezes nós vivemos num tempo difícil, né? Como foi louvado o terceiro hino aqui, em tempo de tribulação. Mas nessa noite, Deus te trouxe aqui, porque Ele tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre a alegria em meio à tribulação. Então vamos lá. Filipenses, capítulo 1, e no versículo 12. A palavra do Senhor vai dizer assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo, elas foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor tomaram ânimo com as minhas prisões. Ousam falar a palavra mais confiantemente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção. Olha o que está escrito aqui. Não por puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Versículo 17. Mas outros por amor, sabendo que fui preso. Olha aqui, sabendo que
fui posto para a defesa do Evangelho, versículo 18, mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda mais. Você pode se assentar glorificando a Deus? Queridos, seria bem fácil nós anunciarmos as tribulações de Jesus Cristo, quando ele passou na face desta terra, e saber tudo quanto ele passou para deixar um ensinamento para nós. E algumas pessoas ainda iam questionar dizendo, mas era Jesus, ele era Deus. Então eu resolvi estudar um pouco sobre as tribulações que este homem, apesar de Jesus ter passado por essa terra e ter sido também homem, mas ele também era Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele foi um homem igualzinho a mim, igualzinho a você, ele não era Deus. Então eu quero nesta noite estudar um pouco juntamente com a igreja para nós entendermos algumas coisas que este homem passou na sua vida e que deixou como lição para nós que um dia entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Tudo quanto, querido, este homem passou está aqui dentro da palavra de Deus. Um homem que antes perseguidor passou a ser anunciador do verdadeiro evangelho. E que antes, quando perseguia a igreja, depois começou a andar atrás da igreja, não mais para perseguir, mas para dizer que Jesus era o Filho de Deus. Agora, irmãos, este homem, ele anuncia na sua carta aos Filipenses que ele está preso. E por causa da sua prisão, muitos dos irmãos se fortaleceram ainda mais a pregar o evangelho com toda a ousadia. Ele diz, sei que alguns pregam por fingimento, e alguns pregam ainda porque eu estou preso. Aí querem se destacar e colocar-se no meu lugar. Mas ele disse, mas eu não me importo com isso não, porque eu sei que alguns também pregam por amor e por verdade. Mas ele diz, para mim não tem problema. Se uns pregam por fingimento, outros por verdade, o que importa é que Cristo seja anunciado. Hoje, querido, nós encontramos pessoas que pregam a Cristo não por verdade, mas por dinheiro. Uns que se não pagar um cachê não vêm pregar. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, irmãos, é que o que aconteceu lá no passado também acontece nos dias de hoje. Mas nós não temos que se importar com isso, desde que o evangelho verdadeiro seja anunciado. Desde que a palavra do Senhor, querido, vai de encontro à necessidade daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. E que o evangelho genuíno e verdadeiro possa entrar, penetrar no mais profundo da alma. E essas pessoas venham se arrepender dos seus pecados. E com arrependimento dos seus pecados, no dia da sua partida, tem o teu lugar garantido no céu de glória. E com isso, queridos, escuta, e vamos tentar entender o que nós vivemos hoje, o que esse homem viveu e o que nós precisamos fazer.
As circunstâncias, queridos, de Paulo lá na prisão. Vamos tentar entender isso aqui. A prisão como palco do Evangelho. Atos 28 e no capítulo 30, no versículo 30. Se você quiser abrir aí comigo. Olha que coisa chique, ó. Uma caneca. Uma para mim e para o pastor. E para o presbítero também, lá. Senão um ia ficar com... Imagina se fizesse um só, ia dar inveja. E não pode, né, irmão? Atos 28, 30. A palavra de Deus vai dizer assim, olha. E Paulo, ele ficou 2 anos inteiro na sua própria habitação, que alugara. E recebia todos quantos vinham vê-lo. Escuta isso. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Em meio a um lugar onde ele não podia sair, ele fez daquele lugar um palco para a pregação do Evangelho. Hoje, nós estamos vivendo um tempo em que o Evangelho precisa ser anunciado com muita mais ousadia e liberalidade possível, irmãos. Tem pessoas que dizem assim, ai, mas eu trabalho tanto. Tem pessoas que ficam presas pelo menos 8 horas por dia dentro do seu serviço. Ali, querido, aonde você acha que, entre aspas, você está preso, Deus te colocou naquele lugar para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E muitas vezes você pensa, não, mas eu não posso falar de Jesus. Querido, ninguém está falando para você subir em cima de uma cadeira, para você subir em cima de uma mesa e começar a pregar o Evangelho da maneira que eu estou pregando aqui. Mas eu tenho absoluta certeza, querido, que ambos os lados que te rodeiam dentro daquele lugar, existem pessoas atribuladas, pessoas precisando da salvação que um dia você recebeu. E o que você pode dizer? Você vai olhar para esta pessoa e dizer assim, olha, na hora do intervalo, eu posso dar uma palavrinha com você, e vai lá, anuncia, prega o Evangelho a ele, prega o Evangelho a ela, para que aonde você esteja, querido, talvez aprisionado 8 horas por dia, seja um lugar de palco para a pregação do verdadeiro Evangelho. Só que as pessoas hoje, elas andam em tempo de tribulação. E acha que em tempo de tribulação você não pode pregar o Evangelho. A Bíblia está dizendo aqui que o apóstolo Paulo estava preso em tempos de tribulação, mas que ele conseguiu fazer da prisão um palco para a pregação do Evangelho. Preso em Roma, ele pregou para toda a guarda pretoriana. Querido, se esse homem tivesse solto, ele não conseguiria chegar a nenhum daqueles soldados que ficavam ali dentro. Sabe por quê, queridos, que as pessoas às vezes falam, ai, porque tem medo de anunciar a Cristo. Querido, você ouve a palavra do Senhor aqui, para lançar lá fora para os gentios, para aqueles que não conhecem a Cristo. O que vale nós entrarmos dentro da igreja, sentimos a glória do Senhor que foi derramada em nosso meio, enchermos da palavra de Deus que nós recebemos aqui, que vem direto do trono celestial da glória, somos boca de Deus para aqueles que nos ouvem, para você se calar em meio àqueles que necessitam receber a salvação de Jesus Cristo. Aonde está a igreja de Jesus?
Porque isso aqui, queridos, é um culto ao Senhor Jesus. Mas o que você tem feito para o Senhor Jesus? Apenas um Jesus te ama pode salvar uma vida. Apenas um folheto pode salvar uma vida. O que nós temos feito num tempo em que nós estamos aprisionados? Dentro de um lugar que você conhece tantas pessoas que necessitam ouvir do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Olha o que esse homem fazia. Ele usava o sofrimento como meio de testemunho. 2 Timóteo, capítulo 2, e no versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 8. A palavra de Deus vai dizer assim: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos, olha aqui, por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Querido, esse homem, ele foi chicoteado, ele foi aprisionado. Quando ele diz as marcas de Cristo que leva, eram marcas verdadeiras de chicote, eram marcas de pedradas que ele levou quando ele foi apedrejado. Quando ele foi pregar o evangelho em Listra, que apedrejaram ele ali, que açoitaram ele ali, que arrancaram ele daquela cidade como morto. Só que esse homem aqui, querido, ele estava dizendo: eu mesmo em prisão preguei o evangelho, porque a palavra de Deus, ela não está presa não. Ele usava como testemunho aquilo que lhe acontecia para anunciar o evangelho. Querido, eu lembro de quando os meus rins paralisaram e eu fui parar em cima da cadeira de hemodiálise. Eu fiquei 3 anos e 1 semana dentro de uma prisão. Ali era uma prisão, irmão. Porque eu passei 3 anos e 1 semana, era dia sim e dia não. Dia sim e dia não. Eu tinha que estar lá. Porque se eu não passasse pelo processo de colocar aquelas agulhas no braço, do sangue sair, passar pela máquina, purificar, devolver para dentro do meu sangue, eu não sobrevivia. Só que esses 3 anos que eu estava ali aprisionado, eu preguei o evangelho a todos aqueles que passaram ao meu lado. Eu chegava antes naquele lugar ali e pedia licença, se eu podia orar por aquelas pessoas que estavam ali. Por que você fazia isso? Porque o evangelho, ele não está preso. Porque o evangelho tem que ser anunciado. Eu não saberia, querido, se eu ia entrar para dentro daquele lugar e sair com vida. Porque quantas pessoas eu vi morrer do meu lado. Quantas pessoas que eu vi passar mal como eu passei dentro daquele lugar e saírem dali sem vida. Querido, em meio à tribulação, a tribulação é uma prisão, irmão. Quando a pessoa entra num estado de tribulação, é como ela se fecha dentro de um lugar. Já viu pessoas atribuladas que você vai orar? Onde está a pessoa? Está trancado lá dentro daquele quarto. Nós temos que entender, queridos, uma coisa:
Nós não somos gentios, nós não somos pessoas que não conhecem a Cristo, nós somos pessoas que conheceu a Cristo, que Cristo entrou dentro da tua vida e te libertou, te limpou, te lavou, te purificou, te colocou em pé, te deu uma nova vida. Então quando a tribulação vier sobre a tua vida, querido, alegre-se na sua tribulação, querido, continue anunciando o Evangelho, continue pregando a palavra do reino, continue anunciando que Ele morreu, mas Ele ressuscitou dentre os mortos e que Ele vai voltar para buscar a tua igreja. Aleluia. Olha aí. Esperança em meio aos confinamentos. Efésios 3:1. Efésios capítulo 3 e no versículo 1, vai dizer assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E aí? Em meio ao confinamento, ele estava dizendo aqui, olha, eu, Paulo, sou prisioneiro por causa de vós, os gentios. As pessoas dizem assim: ai, mas vocês que são crentes, ai, vocês são muito presos, né? Vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo, vocês não podem fazer isso. É esta prisão aqui que o apóstolo Paulo estava dizendo, que as pessoas acham que nós somos presos, mas nós não somos presos, quem são presos são eles. Mas por esta prisão que eles acham que nós estamos presos, nós estamos anunciando o Evangelho a eles, para que eles possam ser livres da mão do inimigo. Quando as pessoas vêm dizer para mim assim: mas vocês não podem? Eu posso, a gente pode fazer o que a gente quiser. A Bíblia diz que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Você, como uma pessoa sem aceitar a Cristo, sem conhecer a Cristo, você sabe o que é certo e você sabe o que é errado. Só que quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito de Deus que está dentro de nós, ele é aflorado. Aí aquilo que é errado fica muito mais evidente aos nossos olhos. E aquilo que é para vocês são certo, que vocês não conhecem, para nós é errado. E por causa de amor à vida de vocês que ainda não conhecem a Cristo, nós somos prisioneiros. Mas nós anunciamos o verdadeiro Evangelho, por amor das almas que estão lá fora. Aleluia. Aí você consegue entender? Por que muitas vezes a Bíblia diz que nós perdemos a nossa vida por amor daqueles que estão lá fora? Mas nós não estamos perdendo. Aqui nós estamos perdendo tempo, não, querido. Nós estamos investindo no reino de Deus com a pregação do Evangelho. Porque a Bíblia diz que aquele que ganha alma, sábio é. E aquele que faz por amor, querido, já tem galardão no céu. A nossa herança não está aqui, irmão. A nossa herança está no céu. É lá, irmão, que nós vamos receber aquilo que nós temos feito para Cristo aqui na terra. Aleluia. Olha aí. Qual que é o propósito divino em todas as situações? Olha aqui. Romanos 8, 28. Olha o propósito divino. Isso aqui todo mundo sabe, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Qual é o propósito, irmãos, que Deus te chamou? Você ficar sentado aí? Para você entrar lá dentro do seu serviço e ficar de boca calada?
Você andar por onde você tem andado e não anunciar o Evangelho? Para que quando você chega diante da tua família, naquela roda de pessoas que 2% é crente e 89% não é, você ficar de boca fechada? Qual que é o propósito para que Deus chamou? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Qual que é o propósito? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê será condenado, mas os meus sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas, se tomarem alguma coisa mortífera, nenhum mal lhe fará. É essa, querido, que é o propósito para qual você foi chamado. Em meio ao que? Em meio à tribulação. Está passando a tribulação, vai pregando o Evangelho, irmão. Vai falando do amor de Deus, irmão. Vai falando da salvação, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para salvar a humanidade, irmão. Esse é o propósito. Vamos lá. Olha aqui, irmãos. A pregação do Evangelho através das nossas adversidades. O poder do testemunho em tempos difíceis. Olha aqui, 1 Pedro 3,15. Eu quero que você abra isso aqui, que eu quero que você leia isso aqui comigo. Primeira Pedro, capítulo 3 e no versículo 15. Olha isso aqui, o poder do testemunho em tempos difíceis. 1 Pedro 3,15 vai dizer assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual que é a razão da esperança que há em vós? Qual que é a razão da esperança que há em você? Em tempos, querido, difíceis. Lembro que a missionária aqui na sexta-feira, ela disse assim: sabe, irmão, quando você está passando por aquela tribulação, e a tua casa está passando por um problema, e você precisa resolver, e alguém liga e você tem que resolver o problema dos outros. Aqui, ó, palavra. Olha Pedro dizendo aqui, querido, com muita mansidão, você está nervoso porque tua casa está passando por um problema, mas alguém liga com um problema pior do que o seu. Você com mansidão, querido, vai mostrar para essa pessoa que Jesus pode solucionar o problema dela. Estai atentos. Olha aqui, ele diz: santificai ao Senhor. Esteja atento, porque alguém vai te ligar. Alguém vai encontrar com você na rua, e você tem que estar preparado, querido. Mas eu estou passando, não importa, sabe por quê? Porque você conheceu a Cristo. Você não pode mostrar fraqueza, querido, em meio à sua tribulação, para aqueles que chegarem a você. Como é que uma pessoa vai chegar em você? Aí você começa a descarregar o problema em cima da pessoa? Já vi crente fazer isso, irmão. Já vi pastores fazer isso. Pessoas que chegam para pedir um auxílio e ele começa a contar dos problemas dele. Quer desabafar em cima da pessoa que não conhece a Jesus. Você, mas se está vivendo desse jeito, eu não quero não.
Fala aqui, querido, olha aqui, em meio aos problemas e dificuldades, todos nós passamos. Eu também tenho problema, mas sabe que eu tenho um Deus que cuida de mim, que Ele me levanta nas horas difíceis, que Ele me carrega no colo, que Ele me chama de filho. É isso que Deus quer fazer com a tua vida. Não tente arrancar a sua própria vida. Tem pessoas que estão à beira de um suicídio, como o irmão contou aqui para nós. Aí foi uma palavra direcionada pelo Espírito Santo que veio salvar a vida dele. Ei, querido, hoje está aqui adorando, glorificando, bendizendo ao nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor chegou de encontro à tua vida. Raca sob alamã. Você, querido, tem que estar preparado, porque vai chegar pessoas até você, porque sabe que você serve a Deus. E você tem que estar preparado, mesmo em meio aos problemas e às dificuldades. O que você tem que fazer é apresentar Jesus, porque Jesus não tem problema, Jesus não tem dificuldade, ao contrário, Ele tem a solução para essa alma. Vamos lá. O crescimento da igreja em perseguição. Abre comigo que essa eu quero que você leia também. Atos 8. Atos capítulo 8 e no versículo 1. Aí as coisas começam a apertar, irmão. Sabe por quê? Que eu acho que é isso que vai acontecer. Atos 8, 1. Atos capítulo 8, versículo 1, vai dizer assim, olha. E também Saulo, ele consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, olha aqui, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Agora atenta-se para o versículo 4. Mas os que andavam dispersos por toda a parte, anunciando a palavra. Será que é só assim que a igreja vai pregar o evangelho? A hora que começarem a entrar aqui dentro, arrastando uns para fora, chicoteando, batendo em você, porque você está pregando o evangelho, porque você está falando de Jesus Cristo. Quando você estiver escutando um louvor, eles entrarem lá para dentro da sua casa e arrastar você lá de dentro, aí vai começar a sair um para cá, sai outro para lá, sai outro para cá. Sabe o que aconteceu aqui? O evangelho fez assim, ó. Estava todo mundo quieto, todo mundo ali, ó, fechado. Aí começou a perseguição. O que a turma fez? Dispersou. Foi um para lá, outro para cá, outro para cá, outro para lá, outro para lá. E eles anunciavam o evangelho. Por onde eles andavam, anunciavam o evangelho. O que nós estamos esperando, irmãos? Será que a igreja vai ter que ser perseguida desta maneira? Porque eu digo para vocês, irmãos, essa rede social aqui, ó, ela alcança a pessoa sim. Mas é a minoria, irmão. Porque uma palavra verdadeira e genuína ninguém quer ouvir, irmão.
Esse povo que fica na rede social aí, fica passando assim, ó. Não aguenta ficar ali não, olhando isso aqui. Agora, quando você para num lugar e pega uma pessoa frente a frente ali, não tem como escapar não. Ou ouve ou ouve. Vamos continuar? A proclamação corajosa da palavra. Atos 4:29. Atos 4:29. A proclamação corajosa da palavra. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. A perseguição estava vindo, irmão. Os problemas, as dificuldades. E sabe o que o povo fez? Não recuou não. Começaram a dizer: Senhor, olha a perseguição aí. Olha para a aflição que nós estamos passando. Mas nos capacita a pregar o evangelho com ousadia. Como o Senhor, quando passou pela face dessa terra, querido, a Bíblia vai relatar que as pessoas diziam: mas quem é este que prega e os demônios saem? Quem é este que anuncia o evangelho com tanta ousadia e poder? E Jesus estava sendo o quê? Perseguido. Por que Jesus deixou, querido, para nós relatado estas palavras? Porque nós somos perseguidos todos os dias de nossa vida. Talvez aos teus olhos normais você não consegue ver, mas o mundo espiritual está aguçado, irmãos. A gente sabe porque quando a gente prepara uma palavra como essa aqui, irmão, você não sabe o inferno que vira o mundo espiritual. A gente não consegue dormir, a gente vai dormir, vem aquela perseguição, você acorda. Por que isso acontece, irmão? Porque a palavra verdadeira vai ser pregada, irmão. E o inimigo, querido, ele está lá. Eu estou preparando a mensagem, eu estou lá no computador, estou buscando, estou olhando, estou fazendo, estou tirando daqui, estou colocando ali. O inimigo está só olhando e fala assim: que é isso? Isso aí não pode acontecer. Aí ele começa, mexe aqui, mexe ali, mexe lá. Para quê? Para nós recuarmos. Ah, não vou pregar mais isso aqui não. Vou pregar uma palavra aleatória. Não. Querido, aquele que foi chamado, ele não recua. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. Não recua não, irmão. Pregue com mais ousadia. Ai, mas você não sabe a minha esposa. Ai, você não sabe mais meu filho. Ai, você não sabe mais o que está acontecendo. Prega com ousadia, irmão. Vai chegar um tempo, irmãos, que o inimigo vai falar assim: não dá mais. Não dá mais. Porque eu mexo daqui, eu mexo dali, eu faço de cá, eu faço dali, e o evangelho continua crescendo, o evangelho continua sendo pregado. Porque ainda existe remanescentes, irmão, que não tem medo de pregar o verdadeiro evangelho. Vamos lá, estou terminando. A verdadeira fonte de alegria. Deixa eu mostrar para vocês aonde está a verdadeira fonte de alegria. A alegria que vem do Senhor. Vamos lá em Neemias 8:10.
Neemias capítulo 8 e o versículo 10. Eu vou te mostrar aqui aonde que está a verdadeira fonte da alegria. Você vai achar agora. Neemias 8:10 vai dizer assim: e disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei das doçuras, e enviai porções àqueles que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aqui, irmão, ó, está a verdadeira fonte da alegria. Eu estou atribulado, vai dobrar o joelho, vai buscar o Senhor, porque Ele vai trazer alegria. A fonte da alegria está no Senhor, querido. Não está, querido, em mensagens que massageiam ego. A gente recebe tanta mensagem, eu todo dia de manhã eu recebo mensagem no meu telefone. Aí você clica lá, tem um pastor até bonitinho que fica lá na internet, e ele traz mensagens assim, palavras bonitas, e o povo aplaude, sabe? Eu disse assim, eu queria ver um dia esse homem falar para a turma consertar o altar, porque senão não vai entrar no céu. Nunca vi. Já recebi umas 300 dessa aí, nunca vi esse homem falar e combater o pecado, mas quer palavras assim, ó, para começar o seu dia bem. Começa o seu dia bem, irmão, fazendo um autoexame da tua vida, aí você vai ficar bem, irmão. A verdadeira fonte da alegria está no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Porque quando você busca o Senhor, querido, a alegria dele nos fortalece. É só a alegria dele para nos fortalecer, irmão. Em meio à crise, em meio a problema, em meio à dificuldade, em meio à tribulação que nós passamos dia após dia. Mas quando você busca ao Senhor, a alegria dele vem sobre a tua vida, te fortalece, te coloca em pé. E você vai dizer em alta voz: sai da frente, Satanás, senão eu passo por cima de você. Alai suricalabadara sébia. Aleluia. Vamos lá. O fruto do Espírito. Lembra lá em Gálatas? Olha para você ver. Lembra que eu disse dos frutos do Espírito aqui um dia? Eu falei que para você receber algo, você tem que ter o fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito que o crente tem que ter é a alegria. É amor, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. Aí a Bíblia vai dizer assim, que contra essas coisas não há lei. Então o crente, ele tem que ter alegria. Alegria em meio às tribulações. Ah, eu entrei em tribulação, vou perder esse fruto, vou jogar esse fruto fora, que não está dando certo. Tem que continuar. Mas o que eu faço? Vai buscar o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ah, eu não tenho força, eu tenho que ter alegria, eu vou buscar o Senhor. Olha a engrenagem de novo. É, irmão, é Bíblia, é palavra. Quando você busca aqui, não tem, irmãos, como. Não tem como você fraquejar. As pessoas que muito se atribulam é as pessoas que menos buscam a Deus. Você olha, tribulação, mas nunca sai de tribulação, mas por quê? Tem alguma coisa errada. Estou terminando. Alegria na presença de Deus. Salmos número 16, versículo 11.
vai dizer assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegria, e a tua mão direita há delícias preparadas. Oh, irmãos, na presença do Senhor a fartura de alegrias, o salmista diz. Então as pessoas que perderam a alegria, parece que saíram da presença do Senhor. Porque se a Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura, irmão, o transbordar, a fartura de alegria. Eu posso até estar passando por tribulação, mas se eu estiver na presença do Senhor, eu tenho fartura de alegria. E aí a tribulação? Já era, irmão. O importante é nós andarmos, querido, sorridentes diante daquilo que Deus tem preparado para nós. Não há coisa melhor do que a surpresa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Vamos lá. Aonde está a alegria completa em Cristo? Eu vou dizer aqui, ó, alegria completa em Cristo. João 15:11. Vai dizer assim: tenho-vos dito isto, para que o meu gozo, a minha alegria, ela permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Oh glória! Irmãos, quem estava atribulado aqui, se já não estiver alegre com essa mensagem, seja completo. É só, queridos, o Senhor que pode proporcionar isso. E eu encerro aqui, irmãos, com duas mensagens dizendo para nós, aqui nesta noite: o viver para Cristo. Foi o que a missionária disse aquele dia aqui, ó. Morrer para si e viver para Cristo. Gálatas 2:20 diz: já estou o quê? Crucificado e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando você entrega a sua vida, você não vive mais, mas o Cristo vive em você. E quando Cristo vive em você, querida, a alegria dele está dentro de você. As tribulações podem vir, irmão, e vão vir. É necessário que nós sejamos atribulados. Sabe por quê? Porque senão a gente esquece o Senhor. O crente com tribulação já não busca Jesus. Imagina se Jesus tira a tribulação do crente. É por isso que o apóstolo Paulo, querido, ele vivia em prisões, mas vivia alegre. Ele vivia sendo açoitado, mas ele vivia alegre. Todo machucado, Silas, está doendo, mas vamos adorar. Eu adoro, você louva, eu louvo, você adora, você prega, eu canto. O que nós vamos fazer? Vamos adorar. Ah, não tenho o que fazer, vamos adorar. Em meio à prisão, vamos adorar. Em meio à tribulação, vamos adorar, vamos adorar. Se Cristo está em você, querido, tem alegria sobrando na tua vida.
E eu encerro aqui, irmão, dizendo para você, olha, qual que é o propósito nosso, da nossa existência? E eu encerro com Filipenses 1:21. Qual que é o propósito de você existir? Você sabe qual é o propósito de você existir? Se você não sabia até hoje o propósito para que você veio nesse mundo, vou mostrar para você aqui, ó. O propósito para que você veio a existir. Filipenses 1:21 diz assim: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Isso aqui, irmãos, é porque você existe. Porque tudo aqui vai passar. Mas se você vive para Ele, e diz: o viver para mim é Cristo, é o motivo da minha existência. Porque se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Porque se eu partir dessa terra, eu sei quem vai me receber. Isso, querido, é a alegria em meio à tribulação. Vamos nos colocar em pé nessa noite. Queridos, eu sei, já passou aqui da hora. Mas eu quero pedir, só para nós encerrar com aquele louvor da tribulação. Para a gente fechar aqui, irmãos, com chave de ouro. Cadê o levita? Corre aqui. Vamos lá. Deixa eu tirar dali para nós